Gente, aqui é a correção da atividade para aqueles que infelizmente não conseguiram assistir, tá? Ou seja, acompanhar no Google Meet. Então, eu tô colocando aqui aqueles que querem revisar de novo. Lembrando que nossa prova é todo voltado para essa atividade aqui, certo? Claro, evidente que os números não são os mesmos, tá? Então, não procure gravar, vai dar esse valor aqui, porque é totalmente diferente. Apenas está nesse raciocínio aqui. Vamos lá. A taxa de dose em um local de trabalho é de 150 microsievert. Qual o período de tempo que um pesquisador poderá efetuar suas tarefas sem que ultrapasse o limite derivado de dose horária? 25 milisievert por hora. Qual o tempo permitido para que não ultrapasse o limite derivado da dose diária? Ou seja, turma, isso é tipo o seguinte, ó. Eu vou usar aqui uma regra de 3 simples. Aí eu coloco aqui, efeito radioativo. Tempo. 25 milisievert equivale a 1 hora. 150 milisievert equivale a quanto? Aí, ó, corto esse valor aqui, ó, porque é unidades iguais, multiplico 25 vezes x, 25. Aí, 150 vezes 1, 150. Aqui eu formei uma equação onde eu quero o valor de x. O 25 estava multiplicando, veio para cá dividindo. 150 dividido por 25, ou seja, ele quer 6 horas. Vamos lá. Outra questão, segunda questão. A taxa de dose é uma distância de 5 metros de uma fonte de raio Y é de 100 mRz por hora. Aqui a distância, a taxa de dose seria 25. Turma, H1 quer dizer taxa 1. H2 quer dizer taxa 2. D, a distância está elevada ao quadrado, ou seja, uma potência. D elevado ao quadrado, outra potência. Primeiramente, vamos colocar os dados que a gente tem. Ele deu a distância 1, que é 5, e ele deu a taxa 1, que é 100, e ele deu a taxa 2. O que ele quer? A distância 2. Substituindo, a taxa 1 é 100 vezes a distância. A distância 1 é 5. H2, que é a taxa, 25 vezes D ao quadrado. Resolvendo essa potência aqui, 5 ao quadrado vai dar 25. 25 vezes 100 dá 2.500, tá bem aqui. Esse 25, formei aqui uma equação, 25D bem que elevado ao quadrado, tá, turma? Aí 25, esse 25 estava multiplicando, vem pra cá dividindo. 2.500 dividido por 25 vai dar 100. Aí, como eu não quero o valor da distância ao quadrado, eu quero o valor da distância, ou seja, o inverso da potência é radiciação. Então, raiz quadrada de 100, que é igual a 10 metros. Outra questão, turma. Um trabalhador com radiação pode receber até 5 mRz por ano, o que corresponde a 100 mRz por semana. Quantas horas por semana poderá permanecer uma área onde a taxa de dose média é de 25? Turma, aqui eu vou usar também regra de 3, onde eu boto o efeito radiológico, que é a dose, e tempo. 25 mRz por semana, equivale a 1 hora, tá? A gente vai ler aqui, ó. Ele quer 100 mRz por semana, equivale a quanto? Ó, lembrando, as mesmas unidades são iguais, então posso cortar. Aí eu multiplico 25 vezes x, 100 vezes 1. 25 estava multiplicando, veio para cá dividido. 100 dividido por 25 dá 4 horas, tá? O que eu formei para resolver essa questão? Primeiramente, eu tive que ler com calma e fiz uma regra de 3 simples, tá? Eu poderia fazer isso aqui, turma, sem fazer a regra de 3. Ó, 100 dividido por 25 é quanto? 4, tá? Posso fazer isso direto. Nessa outra questão aqui, turma, que eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, sem precisar usar essa fórmula aqui, ó. P vezes 2 elevado a x, que é igual P elevado a zero, PO, tá? Ou seja, P é a potência. Isso aqui é a potência inicial, que é 100%, e aqui é o P. Então, para efeito, toda vez que tiver uma questão dessa, basta multiplicar por 2. Por quê? Porque sempre eu vou chegar, turma, em 2 elevado ao quadrado. Sempre, tá? Pois a matemática, turma, a gente tem que entender o raciocínio, que às vezes o raciocínio não muda, tá?
Então, eu multipliquei aqui, ó. Vamos ler a questão. A meia-vida de um isótopo de cobalto é igual a 5 anos, tá? Depois de quanto tempo a atividade de uma amostra desse isótopo radioativo se reduz a 3/4 da atividade radioativa inicial? Ele quer saber depois de quanto tempo. Turma, esse tempo aqui, ó. Aí eu multiplico 2 vezes 5 depois de 10 anos, tá? Certo? Quanto tempo depois de 10 anos? Aqui, outra coisa. Gente, vocês podem olhar no vídeo dessa aula que eu dei pra vocês, tá? Isso aqui eu já, tipo, sistematizei pra você olhar melhor, tá? Sem precisar usar fórmula. Aqui, mesma coisa, ó. A meia-vida do isótopo xenônimo é igual a 9 horas. Depois de quanto tempo a atividade de uma amostra desse isótopo radioativo se reduz a 75%? Ó, ele quer o tempo. Basta multiplicar 2 vezes 9, depois de 18 horas. Mas se perguntasse a meia-vida, aí eu ia pegar esse valor que eu encontrei, tá? 18, certo? Eu ia dividir bem aqui, ó, 9 dividido por 2, se fosse a meia-vida, 4,5 horas, tá? Meia-vida é diferente de tempo-hora, tá? Gente, aqui alguns alunos me perguntaram para que serve o KV. Ó, KV determina o contraste. Contraste é o responsável pela imagem preta e branca na radiografia. Muito contraste significa uma imagem preta, chamada popularmente queimada. Pouco contraste significa uma imagem branca, ou seja, toda vez que você for calcular o KV, kilovolts, você está, estou falando lá na parte lá do raio-x, tá? Lá no aparelho. O KV significa o contraste da imagem. Mas esse aqui, miliamperes por segundo. A gente vai olhar lá na frente. Aqui, ó. Miliamperes por segundo equivale a calcular a densidade. O que quer dizer isso? Densidade é aquela imagem referente ao contorno da estrutura do osso. Ou seja, numa imagem de raio-x de uma perna, o contorno que aparece como sendo dos músculos, tudo que não for osso, significa que houve pouca densidade. Ou seja, turma, finalizando aqui, depois vocês lêem com calma. O miliamperes por segundo significa a densidade, ou seja, aquelas partes que a imagem não flui direito, tá? Ou seja, você tem que graduar tanto o KV como a amperagem, tá? Essa parte bem aqui, turma, ó, vocês só vão, bem aqui, ó. Isso aqui é com o passar do tempo, a técnica, tá? Isso aqui, esse valor aqui, não tem como eu demonstrar pra vocês que esse aqui são valores práticos. Aí pra vocês saberem se está correto ou não, tá? Aqui eu trouxe esse conceito aqui só para entendimento mais. Uma professora de radiologia, ela vai trabalhar, vai aprofundar esse assunto com vocês, tá? Certo? Vamos lá. Ó, outra questão. Um paciente foi fazer um exame de raio-x. O técnico de radiologia mediu a espessura do pulmão a 0,5 centímetros e a constante do aparelho, 25. Determine o contraste dessa imagem. Turma, bem aqui, ó. Nessa questão eu tenho E vezes 2 mais K. E é 0,5 vezes 2 mais 25. 0,5 vezes 2 dá 1. 1 mais 25 vai dar 26. Ou seja, o que eu calculei? O contraste da imagem. Certo? Preste bem atenção. 26 kV. Outro. O paciente foi fazer um exame de raio-x. O técnico de radiologia mediu a espessura do pulmão. É 1,5. E a constante do aparelho, 35. Turma, eu sei que vocês vão perguntar, professora, essa aula aqui foi dada, viu? Sobre essa constante do aparelho. Determine o contraste dessa imagem. Para me calcular o contraste, basta multiplicar 1,5 vezes 2 e somar com 35. Esse K foi o que ele deu bem aqui, ó, contraste, tá? Aí vamos lá. Aqui esse E significa espessura. 1,5 vezes 2 vai dar 3. 3 mais 35 vai dar 38, tá? Outra questão. Em um exame de abdômen com um paciente com espessura de 45 centímetros e uma constante igual a 30, calcule a amperagem e a voltagem. Gente, aqui eu vou calcular miliamperes. Mas só que eu preciso da voltagem. Primeiramente eu calculo a voltagem, KV. E quer dizer espessura vezes 2 mais o K. Isso aqui você já conhece essa forma. Quem é o E? Espessura. A espessura do abdômen, 45. Só falar aqui pra vocês que esses valores fui eu que criei, tá? Certo? Só para didática matemática, tá?
45 vezes 2 vai dar 90. 90 mais 30, 120, tá? Aí o que eu vou fazer? Esse 100M, que é a constante de miliamperes, onde que eu pego esses constantes, são esses valores aqui? Eu estou me referindo o que, turma? Abdômen. O abdômen é quanto? 0,70. Aí eu pego o KV que eu encontrei, que é o 120. 120 vezes 0,70, multiplicando, vai dar 84 miliamperes. Tá aqui, ó. Ou seja, o que eu calculei aqui? A densidade, tá? 84 miliamperes. Vamos aqui. Então, em um exame de tórax com paciente com espessura de 20 centímetros e uma constante igual a 25, calcule a amperagem. Ele quer a amperagem e a voltagem. De novo, mesmo raciocínio. Esse é a espessura vezes 2 mais K. Ele deu a espessura de quanto? 20. Ele deu o K. Quem é o K? O 25, bem aqui, ó, tá? Que é a constante do aparelho. Aí vamos lá. Sempre para mim achar o miliamperes, eu preciso do KV primeiro, tá? Primeiro calcula. 20 vezes 2 vai dar 40. 40 mais 25, 65. Substituindo. Quem é esse CM, professora? CM são esses aqui, ó. Ou a coluna, ou tórax, tá? Aí vamos lá, CM, como ele tá falando do tórax, é 0,15. Multipliquei 65 vezes 0,15 e encontrei 9,75 miliamperes por segundo. E a última questão do nossa revisão. Então, um exame de coluna lombar com paciente com espessura de 25 centímetros e uma constante igual a 35, calcule a amperagem miliamperes e a voltagem. Primeiramente, turma, ele me deu bem aqui a espessura 25 vezes 2. 25 vezes 2 vai dar 50. 50 mais 35, 85. Tá? Turma, encontrei o quê? O contraste da imagem, 85. Mas eu quero encontrar o miliamperes. Eu pego o KV, que eu encontrei 85. Como eu estou me referindo à coluna, qual é o valor da coluna? 0,80. Multiplicando isso aqui, vai dar 68 miliamperes. Certo? Obrigada, turma. E agora estudem com calma, assistam esses vídeos 1 ou 2 vezes antes de responder a nossa avaliação, certo? Que será segunda-feira, no ABA. Muito obrigada.